Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Fala Gui, fala Dan, Fábio, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bom, Gui? Eliane, sejam todos bem-vindos. É isso aí, Dan. Bora para mais uma, bora para mais uma. Já sabe, né? Aqui toda semana tem coisa nova. E hoje, cara, assunto mega importante, mega importante. Luke, Fábio, Zago, tudo bom? Sejam bem-vindos. Mauricião também, beleza? Logo mais a gente começa, deixa a galera entrar, dá um tempinho aí. Vou falar sobre um ponto bem importante, né, pessoal? Marcação a mercado. Vamos ter mudanças importantes aí a partir do mês que vem, a partir de 2023. Então, se você não está sabendo, precisa saber, é importantíssimo aí, para você não tomar susto na virada do ano. Olá, Ju, Claudemir, sejam bem-vindos, Ednelson. Logo mais começamos. Assunto extremamente importante, não dá para não saber. É isso aí, é importantíssimo. Vamos dar um tempinho aí, só 2 minutinhos, a gente já começa, pessoal. Fala, Will. Fala, Ednelson. Well também, tudo bom? Bem-vindos. Hanada também, seja bem-vindo. Já começamos. Hoje o assunto dá pano para manga, galera. Vou tentar ser bem conciso aqui com vocês, mas o assunto dá para render aí. Bom, vamos lá, né? Acho que já demos um tempinho aí. Quem for chegando aí vai se atualizando. Qualquer coisa eu dou uma recapitulada. Então, pessoal, bom, primeiro, obrigado aí quem está assistindo aí a aula. Alex entrou aqui também, seja bem-vindo. Leonardo, sejam todos bem-vindos. Hoje uma aula, assim como todas as aulas que a gente vem fazendo, mas uma aula com um assunto muito importante, tá? Uma aula bastante especial, porque a gente vai tratar aqui de um assunto que, virando o mês de janeiro, virando 2023, você vai ver uma mudança muito provavelmente brusca na sua carteira, principalmente se você tem ativos de renda fixa. E então por isso que eu vou tratar desse assunto hoje, que é marcação a mercado, tá? Marcação a mercado é um negócio que existe há muito tempo, tá? Só que agora vai rolar uma mudança aí na regulação e eu quero tratar esses pontos com vocês, tá bom? O C Campos JCC também entrou. Olá, tudo bem? Fernanda, Belvinda Lima, Mércia, sejam todos bem-vindos. É isso aí, ó, a Fernanda falou, bora compartilhar, galera. Ainda bem que ela me lembrou, ela sempre me ajudando aqui. Galera, manda aí aviãozinho no direct no Instagram, manda aí pro pessoal, compartilha o link no WhatsApp, em todas as suas redes. Não deixe de compartilhar com seu amigo, seu colega, com o seu irmão, com o pai, com qualquer pessoa que você conheça que invista, mesmo que ela só investe em Tesouro Selic, não importa, esse assunto vai ser extremamente importante, nem que você seja um investidor mais conservador, tá, pessoal? Então, compartilhem aí com a galera, o assunto de hoje é bastante importante, bastante gente entrando, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, Murilo, Odair, VM Moraes, sejam todos bem-vindos, bastante feliz aí de receber vocês. Beleza? Então vamos lá, então chega de papo. O que eu quero tratar com vocês hoje, tá? O assunto aqui basicamente é marcação a mercado na renda fixa em 2023, tá? Vou explicar o que vai mudar, tá? Mas antes de você entender o que vai mudar, primeiro eu tenho que dar um passo para trás e te explicar alguns conceitos que talvez você não conheça e que vai ser essencial para você entender o que muda, né? Antes de você entender o que muda, você tem que entender como que as coisas funcionam normalmente, tá? Então assim, por que esse assunto é muito importante? Como eu falei, você tem que tomar muito cuidado. Se você não entender o que eu vou passar hoje, você pode e muito provavelmente vai tomar um susto muito grande quando você olhar a sua carteira de renda fixa a partir do dia 2 de janeiro de 2023, tá? Essa mudança
no final das contas, ela não afeta a sua rentabilidade, tá? Porém, superficialmente parece que afeta, tá? Então você vai precisar entender isso. Primeiro eu vou dar, como eu falei, vou dar um passo aqui para trás para você entender algumas coisas e para você entender o que é essa mudança na marcação ao mercado, tá? E relembrando que, obviamente, se você, pô, Renan, tô chegando agora, nem comecei a investir, eu quero começar a investir, para então ver realmente o que está acontecendo com a marcação ao mercado, o que muda ou não muda na minha carteira, como que eu faço para começar a investir? Isso é fácil, você vai precisar, óbvio, abrir uma conta numa corretora, né? Isso é muito fácil para você fazer, você já sabe com quem você vai investir, principalmente se você acompanha aqui as aulas da Luri, então vai subir aqui um link para você clicar, já vai conhecer aqui a Luri Capital e abrir sua conta na corretora para você poder começar logo a investir, então é só clicar no link que vai subir aí, super fácil, tá bom? Então, beleza, pessoal, vamos pro conteúdo de fato. Marcação ao mercado. Antes de entrar em marcação ao mercado, eu preciso que vocês entendam, eu preciso que você entenda que existem... Primeiro, o que é marcação do ponto de vista de mercado financeiro? Tá? Marcação é a forma de você precificar os seus ativos, tá? Do ponto de vista de que você, por exemplo, comprou um ativo que por R$100, amanhã ele pode estar valendo 101, amanhã ele pode estar valendo 99, dependendo da maneira como ele é precificado, da maneira como ele é marcado, tá? E hoje, para você entender as mudanças na marcação ao mercado, primeiro você precisa entender os dois tipos de marcação que a gente tem nos investimentos, tá? E aí existem dois conceitos, dois tipos de marcação bem definidos aí, que é a marcação ao mercado, que a gente vai falar hoje mais detalhes, mas você precisa entender também o que é a marcação na curva, tá? Então tem uma grande diferença entre marcação ao mercado e marcação na curva, tá? Para isso, para ficar um pouco mais claro aqui, eu quero mostrar para vocês um gráfico que eu desenhei aqui, para vocês terem uma ideia, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então deixa eu mostrar esse gráfico aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Então, vocês estão vendo um gráfico aí, beleza? Certo? Dá um ok aí no chat, só para ter certeza. Tem um gráfico preço, tempo, curva a mercado, marcação a mercado, marcação na curva. Ok, Léo deu ok aí. Obrigado, Léo. Pessoal, vamos lá então. O que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? O que esse gráfico traz? Boa, Fê, estamos vendo também. Obrigado. Você lê esse gráfico da seguinte maneira. O eixo horizontal aqui é o eixo tempo, tá? O que isso significa? Com o passar do tempo, tá? Então, quanto aqui à esquerda o tempo zero, conforme o tempo vai passando, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos e assim por diante. E no eixo vertical a gente tem o preço, ou seja, o valor do seu ativo, tá? Obviamente, quanto mais para baixo, ele vale zero aqui, por exemplo, e aqui para cima, quanto mais alto aqui na curva, maior o valor do seu ativo, tá? Maior o preço. E aqui eu fiz duas curvas, tá? Dois gráficos. A linha verde é o que a gente chama de marcação na curva, tá? E a linha vermelha é o que a gente chama aqui de marcação a mercado. O que isso significa, tá? Obviamente aqui é um caso genérico, hipotético, tá? Mas vários ativos se comportam dessa maneira. Por exemplo, vamos supor que você comprou uma LTN, um tesouro pré-fixado, tá? Lá no Tesouro Direto, e você comprou lá no dia 1º de dezembro por R$100, e com o passar do tempo, esse seu Tesouro Direto ele vai ser precificado, tá? Existem duas maneiras de precificar esse ativo, tá? Quando você compra, por exemplo, um tesouro pré-fixado, tá? Vamos colocar aqui no nosso exemplo um tesouro pré-fixado com vencimento daqui, vou falar um título hipotético, com vencimento daqui 1 ano de 10% ao ano, tá? Por exemplo. Então você foi lá, comprou R$1.000 de um investimento de um tesouro pré-fixado, que paga 10% ao ano, supondo aqui que o final aqui da curva é 1 ano, se você comprou por 1.000, ele paga 10%, aqui no final de 1 ano, você tem que ter ganho mais R$100, mais 10%, ou seja, o seu ativo aqui deveria estar valendo R$1.100, tá? Isso é o que a gente chama de marcação na curva, tá? É o preço acordado quando do momento que você investe naquele ativo, tá? Então, quando você comprou o seu tesouro pré-fixado, caso você
o segure até o vencimento, até o final da vida dele aqui, ou seja, daqui a um ano, no caso do nosso ativo exemplo aqui, se você segurar até o vencimento, você vai receber aqueles 10% prometidos no momento da compra. Isso não importa o que aconteça no meio do caminho. Tá? Independente aí de bolsa subiu, bolsa caiu, Selic subiu, Selic caiu, na marcação, na curva, você segue aí a rentabilidade teórica, tá? Aquela rentabilidade acordada quando você comprou o ativo. Porém, para muitos ativos, tá? Como, por exemplo, debêntures, por exemplo, até mesmo o tesouro pré-fixado que eu te falei, pode acontecer de você falar, Renan, beleza, mas eu comprei hoje, por mais que o ativo ele vença daqui a um ano, no nosso exemplo, eu não quero ficar com ele até daqui a um ano. Daqui 6 meses eu vou querer vender ele, por exemplo. Ou seja, você vai querer sair antes do vencimento. Quando você sai antes do vencimento, o preço que você vai negociar esse ativo, ele não é o preço que você vê aqui na marcação na curva, tá? E sim na marcação a mercado, que é nessa representação aqui do gráfico vermelho que eu fiz. O que é a marcação a mercado, finalmente, né? Para você entender o conceito, para depois eu te explicar o que muda. A marcação a mercado nada mais é do que, diferentemente do que o preço na curva, quando você tem um preço teórico e aquele preço ele se concretiza apenas no vencimento, na marcação a mercado é diferente. Imagina que assim, é como se aquele tesouro pré-fixado que você comprou, todo dia ela está disponível no mercado, e o mercado está falando, Renan, ó, esse seu tesouro pré-fixado que você comprou por 1.000 e hoje valeria 1.050, por exemplo, hoje eu acho que na verdade vale 1.100. Ou hoje, por exemplo, eu acho que vale 1.040. O mercado vai ditar qual que é o valor desse preço, de acordo aí com as taxas que são negociadas. Aí sim, aqui você tem impactos, né, na economia, em problemas políticos, né, questões aí macroeconômicas, uma série de fatores. Tá? Então, a marcação ao mercado é o preço que o mercado em si, né, o secundário, os investidores dizem que aquele seu ativo vale hoje, antes do vencimento. Tá? Então, quando você decidir vender um ativo, né, resgatar um ativo, né, se desfazer, fazer aquele ativo virar dinheiro antes do vencimento, você cai na marcação a mercado, tá? Não tem jeito. E aí você pode ter duas situações. Pode acontecer, por exemplo, de você decidir vender o ativo, por exemplo, aqui no momento que eu chamei aqui de V1, tá? Vamos supor aqui que nesse momento você decidiu vender. Caso você tivesse com o objetivo de manter o ativo até o vencimento, nessa curva verde, o seu ativo teria esse preço, tá? Aqui em cima. Como você decidiu vender nesse momento o mercado entendeu que seu ativo valia menos do que a curva. Ou seja, você vai se ver obrigado a vender o ativo por um preço menor do que ele valeria caso você segurasse o ativo até o vencimento. Ou seja, nesse momento você saiu com prejuízo. Por quê? Teoricamente, o ativo valeria mais, caso você o mantivesse até o final, mas você teve que sair no secundário, teve que vender antes, e aí você vende pelo valor de mercado, né? Marcação de mercado, e não tem jeito. Se você quer vender, você vai ter que vender pelo preço que o mercado está aceitando pagar. Tá? Então, nessa situação. Como você também pode, e aí é o que os investidores mais experientes de renda fixa fazem, é o quê? Trabalhar a marcação ao mercado a seu favor. Como é, por exemplo, aqui nesse momento, V2. O que os investidores que operam bem, digamos assim, fazem bem a marcação ao mercado, o que eles fazem? Né? Eles olham o seguinte, pô, eu vou vender, eu não quero segurar meu ativo até o vencimento, eu quero me livrar dele, eu quero resgatar ele antes. Então, como que eu faço? Eu vou escolher um momento, na nossa linha de tempo aqui, um momento onde o meu preço, meu valor de mercado é maior que o meu valor teórico na curva. Tá? Ou seja, nesse momento aqui em cima, ou qualquer um desses valores acima da curva verde, você venderia o seu ativo com ágio, né? Ou seja, com um lucro adicional do que aquele que você teria caso você segurasse o ativo até o vencimento. Tá? Então, pessoal, daqui a pouco eu vou entrar nas mudanças da marcação ao mercado, mas é importantíssimo você entender qual que é a grande diferença entre os tipos de marcação. Tá? A marcação a mercado e a marcação na curva. E repare que, independentemente da curva ou do mercado, no final eles convergem para o mesmo preço. Tá?
Porque no final, o título ele chega lá na data de vencimento, no caso aqui do Tesouro Prefixado, o Tesouro te paga aquilo que foi prometido. Então não importa. Então, se você decidir segurar o ativo até o vencimento, você não está nem aí com o que a marcação ao mercado está dizendo. Você não se importa, porque lá no vencimento você vai receber aquele valor. Agora, não, Renan, beleza, eu muito provavelmente eu acho que eu vou vender esse ativo antes do vencimento. Ah, comprei um Tesouro IPCA mais 2035, 2050, eu não vou segurar até lá, vou vender antes, então você vai cair aqui na marcação ao mercado, vai caber aí de você saber fazer essa análise de vender no momento certo onde você tem a ágio, tá? E o que acontece hoje em muitos ativos, tá, pessoal? Como, por exemplo, num tesouro prefixado que você comprou direto no Tesouro Direto, tá? Quando você decidir, até hoje, né, até o final desse ano, como funciona? Até hoje, quando você decidir vender esse ativo, você vai, vamos supor que você esteja nesse momento, né, e você não saiba disso, porque hoje esses ativos, ainda, quando você abre lá a sua carteira, quando você vê o valor do seu tesouro prefixado, por exemplo, as instituições financeiras hoje, elas mostram, isso a regulação permite, eles mostram o valor aqui na curva, o valor verde, tá? Então, por exemplo, nesse dia aqui, você acha que você tem, sei lá, R$1.100, quando você vai vender, na verdade, você tem 1.050. E você só descobre isso no momento da venda, tá? Então, isso é o que acontece hoje com muitos ativos, tá? E é o princípio do que vai mudar a partir de janeiro de 2023, tá? Como eu disse, essa mudança não afeta a sua rentabilidade, mas sim a maneira como você enxerga os seus ativos, tá? O que vai acontecer a partir de 2023 já acontece hoje. A diferença é que você não enxerga, tá? Por isso que essa mudança é benéfica, tá? Ela vai trazer mais transparência, beleza? Então vou explicar em mais detalhes agora a mudança. Galera, marcação ao mercado, marcação na curva. Tranquilo? Alguma dúvida? Antes de eu seguir aqui o que mudou? Preciso ter certeza que vocês estão confortáveis com esses conceitos. Tudo ok? Se não, eu vou seguir aqui. Beleza, Léo falou ótimo. Tranquilo, Fernanda. Beleza, galera. Então é importante. O Zago deu um ok também. Show. Então vamos manter esse conceito na cabeça, tá? Marcação ao mercado, marcação na curva. Vamos voltar agora para mim aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza, pessoal. Então, tendo esse conceito em mente, né? Da marcação ao mercado e a marcação na curva, você precisa... O que vai mudar, tá? A partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2023, a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Como eu disse, essa diferença, marcação ao mercado e marcação à curva nos preços dos ativos, ela já existe hoje, tá? A única diferença é que você não enxerga. Você abre a sua carteira, por exemplo, uma debenture hoje, você vê lá o valor da sua marcação na curva, esse valor mais teórico. Ele assume que você vai segurar o ativo até o vencimento, mas em muitos casos, talvez a maioria, você não vai fazer isso. E essa mudança, a partir de janeiro de 2023, é que as instituições financeiras elas vão ser obrigadas a seguir um método de precificação de marcação ao mercado, tá? A grande maioria deles acaba utilizando aí o método de precificação da Anbima, né, que é o órgão regulador do setor. E para quais ativos que isso vai mudar, tá? Isso vai começar a ser obrigatório na marcação ao mercado, fazer a marcação ao mercado nas suas debêntures, tá? Nos seus CRAs, nos seus CRIs e nos títulos públicos federais negociados no secundário, tá? Então, assim, hoje, como eu disse, você vai vender um tesouro prefixado, na hora de você vê lá a sua posição, você vê o seu valor na curva. Quando você vai vender, é outro valor, porque ele vende pela marcação ao mercado. Então, a partir de janeiro de 23, você não vai ter mais esse problema, porque desde o início você já vai ver o valor que ele de fato vale naquele momento de acordo com o mercado, ou seja, quanto que o mercado está disposto a pagar por ele naquele momento. Beleza? E lembrando que isso hoje ele já é feito, por exemplo, quando você compra o título lá no Tesouro Direto, né, os fundos de investimento, eles já fazem essa marcação ao mercado, mas aí a Anbima, o que ela está propondo agora, é que aos poucos todos os ativos, né, pouco a pouco os ativos de renda fixa, todos vão ser marcados a mercado, tá, pessoal? Então, é muito importante ter isso em mente, tá? Então, assim, por que
que eu estou frisando aqui? Não se assustem na virada do ano quando vocês virem mudanças na sua carteira de renda fixa, tá? Nos títulos públicos federais negociados no secundário, né? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, né? Ou para quem é mais raiz, digamos assim, né? As LTNs, LFTs e as NTNBs, assim como agora a gente vai ter também com as debêntures, tá? CRAS e CRIs, tá? Importante lembrar que, como eu disse, isso já é válido hoje para fundos de investimento e títulos públicos comprados no Tesouro Direto, tá? Estamos incluindo aí debêntures, CRIs, CRAS e os títulos públicos negociados no secundário, porém, por enquanto ainda não temos essa mudança, tá? Para emissões bancárias, tá? Como, por exemplo, CDBs, letras financeiras, também para LCIs, LCAs, FDICs, alguns outros ativos. Esses ativos ainda não têm a marcação a mercado. Beleza, pessoal? Então é importante saber que, olhando a sua carteira, virou o ano, olhou lá debêntures, CRIs, CRAS e títulos públicos federais, quando você for negociar no secundário, tem essa mudança aí de marcação a mercado. Beleza? Então, no final das contas, quais são as principais vantagens, né, disso? Eu vejo duas grandes vantagens, tá? A primeira é a transparência, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que isso é uma mudança que, na verdade, já deveria ter acontecido, né, a meu ver. Porque quando você abrir a sua carteira, você vai ver, de fato, o valor que o mercado, de fato, está, como eu disse, ele está aceitando pagar pelo seu ativo, né? Como eu disse, boa parte dos investidores de renda fixa, ou pelo menos parte da carteira, não vão segurar os seus ativos até o vencimento, tá? Então, se você decidir vender os seus ativos antes, você vai ter que vender pela marcação a mercado, tá? Então, assim, ajuda muito no quesito transparência, tá? Porque você vai estar, de fato, conhecendo o valor real naquele momento, tá? E também o segundo ponto é a questão liquidez, tá? Porque quando você tem informações mais claras, né, mais precisas, e você entende o conceito que eu mostrei para você, que se você quiser fazer a marcação a mercado a seu favor, você consegue ter rentabilidades superiores às prometidas se você fizer compras e vendas nos momentos corretos, isso aquece o mercado secundário, né, e consequentemente gera mais liquidez, faz com que o mercado se aqueça, então isso é bastante importante, tá? Uma pergunta aqui do C Campos: como vão ficar os fundos de renda fixa e multimercado? Cara, na verdade, fundos de investimento, eles já seguem essa metodologia, tá? Então, por exemplo, os fundos de renda fixa, que tem os ativos lá dentro de renda fixa, e os fundos multimercado, que tem não só renda fixa, como outros ativos, obrigatoriamente, os ativos que estão lá dentro já tendem a ser marcados a mercado, tá? Então, consequentemente, quando todos os ativos são marcados a mercado, o patrimônio líquido do fundo é marcado a mercado e, consequentemente, lá no final, a cota do seu fundo, né, que é o que você vê no final das contas, ela também está, digamos assim, marcada a mercado, tá? Então, para fundos de investimento, não vai ter essa mudança, porque, de fato, isso já acontece hoje. Beleza? E, importante, né, que eu queria reforçar aqui, para quem que essa mudança tem impacto, tá? Ela só tem impacto para aquele investidor que quiser vender o ativo antes do vencimento, né? Ou seja, como eu comentei antes, se você comprou o ativo e não vai segurar até o vencimento, não, Renan, eu quero fazer a marcação ao mercado, eu comprei uma B35, mas não me vejo segurando esse ativo até lá, aí sim essa mudança vai ter impacto para você, tá? Agora, vamos supor, você é um investidor, digamos assim, mais de longo prazo, ou você tem lá algumas NTNBs 2035, 45, 50, e você fala, isso aqui é para minha aposentadoria, é para quando eu chegar lá nos meus 40, 50, 60, 70, 80 anos que seja, e estou esperando lá quando o título vencer, eu vou receber toda essa rentabilidade, PCA mais X% e tal. Se você é um investidor mais de longo prazo do ponto de vista de renda fixa e compra os seus ativos de fato com o objetivo de segurá-los até o vencimento, como eu expliquei mais cedo, isso não vai mudar, tá? Porque como eu comentei, né? Quando você compra um ativo com o objetivo de receber lá no seu vencimento, você vai receber o que foi acordado no momento da compra, né? Daí que vem a fixa da coisa, da renda fixa, né? Então, um tesouro prefixado 10% ao ano, é 10% ao ano. É Selic mais X%, é Selic mais X%. É um tesouro IPCA+, um NTNB, B mais 4%, IPCA mais 4%, por exemplo, você vai receber IPCA mais 4% todo ano, até a data do vencimento, tá? Então, assim,
pouco te importa, se você vai segurar até o vencimento, pouco importa o que a marcação ao mercado está dizendo, tá? É como se, por exemplo, você hoje comprasse uma casa que você sempre sonhou, comprou lá uma casa por 500 mil reais e falou, eu quero morar nessa casa até eu ficar velho, até meus 80 anos, por exemplo, quero morar mais 50 anos nessa casa. Se durante esses 50 anos baterem compradores lá na sua porta e falar, pô, essa sua casa que você pagou 500 mil, eu te pago 300, ou te pago 500, te pago 800, te pago 1 milhão, se você não tem interesse de vender, se você quer morar nessa casa até o final, pouco te importa o que o mercado está te dizendo, né? Ou o senhor mercado, como o Benjamin Graham já dizia, né? O mentor do Warren Buffett. Pouco te importa o que a marcação a mercado dessa sua casa diz, né? Se você vai querer morar na sua casa até mais 50 anos, digamos assim, o vencimento da sua casa, pouco se importa, não vai mudar a sua vida, o que as pessoas acham de quanto sua casa vale. Você não quer vender, então pouco importa. Então aqui é o mesmo caso na renda fixa, tá? Se você tem esses ativos que você vai olhar a sua carteira, ela vai estar sendo marcada a mercado, tá? Mas lembra que eu mostrei que lá no gráfico, independente da marcação na curva ou na marcação ao mercado, no final os preços são iguais, não tem jeito, os preços convergem, tá? Então, se você vai segurar até o vencimento, não precisa se preocupar com essa mudança de marcação ao mercado, tá? Porém, são poucos investidores que têm essa visão mais de longo prazo, independente de ser certo ou errado. Se você tem ativos de renda fixa e ele não se vê aí segurando até o vencimento, então fique esperto, que vai ter essa mudança na carteira, tá? Mas no final das contas, como eu disse, é benéfico, né? Vai ter mais transparência, vai estar melhor do que é hoje, né? Hoje, se você quiser sair do ativo antes, você não sabe o preço real no momento, antes da venda, né? Você sabe quando você está realizando lá a venda desse ativo, beleza? Então, pessoal, basicamente essa mudança regulatória, né, da marcação ao mercado, a mudança é essa, tá? Que vai acontecer a partir de janeiro, tá? E aí só tem alguns detalhes. Antes de eu só ver uma pergunta aqui também, C. Campos perguntou, na verdade só vai ter prejuízo quem vender antes do vencimento e no momento de queda dos preços no mercado, correto? É isso aí, exatamente. Você vai ter prejuízo se você decidir vender o ativo, ou se vê obrigado a vender o ativo em um momento onde a marcação ao mercado está dizendo um preço menor do que aquele seu preço teórico na curva, tá? Você não vai sair, digamos assim, com prejuízo, né, do ponto de vista, coloquei 1.000, saí com 900. Não, mas é assim, você colocou 1.000, você poderia sair com 1.100, você está saindo com 1.090, por exemplo. Tá? Não é bem um prejuízo, mas é mais uma questão de custo de oportunidade, né? Você poderia estar ganhando mais e você está, digamos assim, aceitando ganhar menos do que você poderia, tá? Então, basicamente, seria isso, tá, Campos? Espero ter respondido sua pergunta. E aí, alguns detalhes, tá, pessoal? Essa mudança, ela é válida tanto para investidor PF quanto para investidor PJ, tá? Independente aí, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Empresas, no caso. Porém, empresas de médio e grande porte são uma exceção à regra, tá? Continuam sendo marcados na curva. E, além disso, caso você que esteja assistindo a essa aula seja um investidor qualificado, tá? O que é um investidor qualificado? É aquele investidor que tem pelo menos, né, do ponto de vista de investimento, sem falar aqui de certificações, esse tipo de coisa, ou de experiência de trabalho, mas é aquele investidor que tem pelo menos R$1 milhão em investimentos, tá? Se você for um investidor desse tipo, pela regulação você é um investidor qualificado e caso você queira, você pode pedir para a instituição financeira e falar o seguinte, não, galera, eu quero que continue fazendo a marcação na curva, tá? Não precisa fazer a marcação no mercado, você pode solicitar essa mudança, tá? Que essa mudança, na verdade, da marcação no mercado não aconteça, beleza? C. Campos falou, se o investidor for esperto e procurar especular, pode vender e sair antes do vencimento quando estiver acima da curva reta. Cara, perfeito, é exatamente isso. Quem faz bem marcação ao mercado na renda fixa é assim, é exatamente dessa forma que ganha dinheiro. Perfeito. Beleza? E aí, cara, pessoal, só um último ponto, tá? Eu quero reforçar também tanto a parte de custos quanto tributação, tá? Toda aquela parte que a gente fala de imposto de renda, IOF, tá? Cara, pessoal, nada muda, tá? Continua a mesma coisa, você não vai ter nenhum tipo de diferença na marcação ao mercado ou na curva em questão de você pagar mais ou menos imposto de renda, tá? Nem IOF, tá? E os custos também não tem nenhuma mudança. Então, cara,
Pelo amor de Deus, você vê alguém aí falando algum tipo de, tem uma tarifa, um custo, porque está fazendo a marcação ao mercado, isso está errado, não existe, tá? Então, não é válido, beleza? Pessoal, meia hora de aula já passou voando aqui. Pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Queria que ficasse bem claro aqui a mudança de marcação ao mercado, as diferenças entre marcação ao mercado e marcação na curva, tá? Para quem que cada uma dessas marcações é indicada, digamos assim, né? Para o investidor que quer sair antes do vencimento, para o investidor que não quer sair antes do vencimento, aquele que quer ficar mais tranquilo ou que não quer ficar mais ativo, né? Procurando as oportunidades de sair com ágil, né? O que faz muito sentido, né? Para o investidor, tá? E também uma mensagem, digamos assim, final, vocês, para que isso fique bem claro de que isso já acontece na carteira de vocês, tá? Vocês, a partir de janeiro, quando você vê uma debênture, por exemplo, com um preço diferente do que aquele que você via até 31 de dezembro, não é que tem nada de errado. Isso já acontecia, só que você não enxergava. Agora vai ser mais transparente. Você vai ter mais visibilidade, tá? Na hora de fazer eventuais operações aí, compra, venda, no caso aqui, venda no secundário. Beleza, pessoal? Claro, alguma dúvida? Deixa eu só ver aqui os comentários. Fernanda falou aula incrível, simples e completo. Bia, valeu Renan, foi muito claro. Obrigado você, Campos, obrigado pelas perguntas. Priscila, Wellington. Galera, obrigado. Novamente, tendo alguma dúvida, se não quiser perguntar aqui, a gente tem todas as nossas redes sociais, né? Tem o próprio Instagram da Lura Educação, pode mandar um direct direto para lá, tá? E lembrando, né, pessoal, poxa, em meia hora de aula aqui eu tento trazer o máximo que eu posso, né? Mas aqui a gente está tratando de uma parte, né, de um espectro que é muito grande do mundo dos investimentos, né? Então, assim, para você aprender de fato a investir com qualidade, né? Saber fazer marcação no mercado, mesmo que você não queira, mas saber escolher os seus ativos, né? Aqui eu vou fazer um link para outras aulas que a gente faz, né? As aulas que a gente trata aqui dos ativos em si, né? Como investir em CDB, em tesouro direto, em ações, em fundos, etc. Tá? É muito mais complexo do que eu trago aqui, né? Eu tento em meia hora sintetizar para que vocês entendam pelo menos o core da coisa, né? O negócio, o mais importante para que isso vocês utilizem essa informação a favor dos seus investimentos, tá? Mas aqui na Lura Educação a gente obviamente tem os nossos produtos e serviços que podem te ajudar a se tornar um investidor cada vez mais completo, tá, pessoal? E se você quer aprender tudo isso que eu passei hoje em mais detalhes, assim como todos os pontos importantes que eu trato em outras aulas, tá? Se você não começou a investir, como começar a investir, quais as diferenças entre os ativos, como montar uma carteira, como criar o hábito de investir, finanças pessoais, etc, tá? A gente tem uma mentoria própria de investimentos da Lura Educação, tá? Que é feita diretamente comigo. Então, assim, é o que a gente chama de, pego na sua mão, assim, você senta comigo presencialmente ou via call, né, via Teams, que quer que seja. Semanalmente a gente se encontra, onde eu entendo a sua situação, quero começar a investir, Renan, ou quero melhorar minha carteira, ou quero criar o hábito de investir, e eu faço algo sob medida para a sua necessidade, tá? Então essa mentoria é um projeto bem legal aqui que a gente tem dentro de casa, já tem ajudado muita gente, e eu tenho certeza que pode ajudar bastante você, tá? E para você conhecer, também vai subir um link aqui, basta você clicar no link para você conhecer aqui a mentoria de investimentos da Lura Educação, tá? Porém, se você quiser, a Priscila que já falou, eu quero, show Pri, vamos entrar em contato com você, pode ter certeza. Porém, só que se você falar, Renan, não, eu não tenho paciência, não quero esse negócio muito detalhado, eu sou mais na minha mesmo, eu gosto de fazer no meu jeito, no meu ritmo, no meu tempo, tá? Tipo um faça você mesmo, tá? Então eu preciso falar aqui para você do método Alura e Comece a Investir Hoje, tá? Que é o nosso curso carro-chefe da Alura Educação, tá? Ele vai te ensinar, como o próprio nome diz, a começar a investir, e mesmo se você já investe, ele vai te ensinar a ser um investidor melhor, tá? O método Alura e Comece a Investir Hoje também vai subir um link aqui para você clicar e conhecer a nossa página com mais detalhes do curso, tá? Mas ele segue uma metodologia própria desenvolvida aqui por mim e pelo time da Lura Educação, aqui dentro da Lura, que é a metodologia POSSE, tá? O que significa a metodologia POSSE, tá? São 4 grandes pilares que eu abordo no curso, tá? Primeiro, o pilar P de pense,
pense como um investidor, tá? Eu te ensino como você se diferenciar dos investidores, de 99% da massa dos investidores que sofrem de vieses comportamentais, tá? Que passam aí por efeito de manada, sofrem por coisas que o investidor de qualidade não precisa sofrer, tá? Eu te ensino a organizar suas finanças, tá? Como organizar sua casa do ponto de vista de finanças pessoais, orçamento doméstico, até mesmo técnicas de eliminação de dívidas, tá? Te ensino a se conhecer como investidor, tá? É crucial você ter um autoconhecimento de si próprio do ponto de vista de que tipo de investimento você aceita atuar, né? Qual o nível de risco que você aceita correr, né? A minha carteira, a carteira aqui eu tô vendo Leandro, H, Cíntia entrando, a carteira de cada um de nós são carteiras diferentes, nós somos pessoas diferentes, obviamente as nossas carteiras de investimento também são diferentes, porque nós temos propensões a risco diferentes, objetivos diferentes, sonhos diferentes. Então, eu falo muito sobre esse curso, é muito importante para você, por que isso é tão importante? Se você sair investindo destrambelhado, digamos assim, porque o amigo falou, investe aqui, investe lá, você não vai estar montando uma carteira que reflete o que você precisa, os seus objetivos. E aí você, com certeza, vai se frustrar mais para frente, tá? E por último, aqui no Método Aluri, o que eu ensino a investir. Comece a investir logo, comece com o que tem. Então, assim, eu mostro que você precisa se livrar de certas crenças limitantes, que eu não comecei a investir ainda porque eu preciso de mais dinheiro, ou eu preciso ter mais tempo, ou eu preciso estudar. Cara, esquece tudo isso, começa. Você não precisa ter mais dinheiro para começar a investir, você precisa começar a investir para ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, tira tudo isso da cabeça, independente se você tem, Renan, tenho 100 reais, 1.000 reais, 5 mil reais, não importa o valor que seja, que você tenha 50 reais por mês para investir, o curso vai te ajudar, vai te ensinar a ser um investidor e te dar os primeiros passos para você começar a investir de verdade, tá bom, pessoal? Então, clica aí no link também que vai aparecer para você conhecer mais sobre o Método Aluri, tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza, pessoal? Já fiz meu jabá aqui, então espero que vocês tenham gostado da aula. Novamente, tendo alguma dúvida, manda aqui pra gente, seja no Instagram da Aluri Educação, no próprio site nosso, alurieducação.com.br. Não deixa nenhuma dúvida e tenho certeza que a gente pode ajudar bastante você a começar ou melhorar a sua jornada como um investidor de sucesso. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença aí, bastante gente hoje, bastante feliz. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Tchau, tchau. Abraço.